é o professor da matéria. Não tem como você não saber do assunto, não entender até a profundidade do assunto. A gente Não, mas eu falo, essa tá fácil porque ela realmente eu deixei ela simplesinha para responder. Não é uma questão que eu julgaria difícil para um aluno. Diferente, por exemplo, em custos, lá a gente tem umas. De mercado também tem umas questões um pouquinho mais difíceis, mas custos ela já é um pouquinho mais delicada. Mas a daqui, se entender a lógica do que eu vou explicar na segunda parte da aula, né? Fica bem tranquilo. E é uma coisa que vocês geralmente gostam. Os alunos geralmente gostam desse tema. então já me confortou, porque fala assim, eu acho fácil, não é fácil. Não, mas vocês vão ver que a própria teoria do cara tem um fundamento lógico que fica um pouquinho mais tranquilo da gente pensar. Bom, mas vamos começar. Ficou faltando das rendas variáveis, né, dos rendimentos variáveis, mercado de opções. E eu vou começar com ele, então. Ele é um processo um pouquinho mais delicado de se entender. Então, o que, que é esse dito mercado de opções? Vocês já ouviram falar desse cara? Mercado de opções. Eu não. É um caso muito estranho porque a gente não negocia um ativo, não negocia um título. A gente negocia um direito. Então a gente está comprando uma promessa apenas. Então, opções são derivativos que dão o direito de comprar ou vender um ativo. Geralmente, quando a gente fala isso, fala em mercado de opções, está na figura do direito de compra na data de opção, por um determinado preço até uma determinada data. Como assim, professor? Então a gente não compra ação? Não, a gente está comprando o direito de poder comprar no futuro uma ação. Estranho, né? Por isso que ele chama derivativo até. Ele é uma derivação das ações. E nessa figura de opções é que pode surgir ganhos bem bacanas ou também tombos bem bacanas. Então, no caso de opções sobre ações, eles derivam de seu principal ativo, que são as próprias ações, né? E o principal mercado de opções é o mercado de opções das ações. E como opções derivam das ações, o movimento de preço dessas opções vem do próprio preço da ação. Como assim, professor? Não entendi. Então, se eu faço, por exemplo, uma compra de uma ação não, de uma opção da Petrobras. Se a ação da Petrobras começa a subir, essa opção que eu tenho começa a valorizar também. Já se a ação começa a cair, essa opção de compra também passa a ser entrar em um período de queda, começa a ser desvantajosa. Então, quando uma ação cai, a opção cai. Quando a ação sobe, a opção sobe junto. Só que ela tem a característica de ter um vencimento. Então, é um mercado que exige um acompanhamento maior. Supondo que eu comprei lá essas opções da Petrobras e não me preocupei em acompanhar, e chegou na data de compra
e eu podia ter feito ou realizado um ganho nessa opção. Poderia ter vendido com um ganho antes de chegar a data da opção. Então, se eu acompanho e vendo, eu faço o ganho. Se eu não acompanho, chega na data do vencimento, o direito que eu tenho é apenas de comprar a ação da Petrobras, nada mais. Então, ela pode ser um investimento como só um exercício de direito. Claro, e quem faz a negociação de opções faz um acompanhamento melhor, justamente para poder verificar essa possibilidade de ganho ou não. Então, dentro lá da B3 existem diversos tipos, sobre os mais diversos ativos negociados, mas o mais conhecido e o mais volumoso são realmente as opções sobre as ações. Mas a gente encontra também opção sobre moeda, opção sobre contrato futuro de juros, opção sobre contrato futuro de commodities. Então, a gente pode ter outros ativos sendo negociado com a figura de opções. Agora, quando você ouvir falar opção de Vale, opção de Petrobras, do que se trata? O que é uma opção de Vale? Não sei. Para você ter, como que eu posso dizer, um comprovante que você tem aquilo? É você ter o direito de comprar uma opção daquela empresa. Então, de Vale, geralmente o pessoal está falando qual Vale que é? Da empresa Vale. Então, se eu falar opções de Petrobras, é a opção de comprar ações da Petrobras naquela data. A opção de Ibovespa refere à ação da Ibovespa. É comum a gente falar ou escutar esse termo dentro do mercado de opções. Opções de tal empresa. Tranquilo? Uma característica bem importante. Essas opções são valores de centavos, tá? 20, 30 centavos. São valores bem baixos. Por quê? Não é a ação em si, é só um direito. Então, o valor negociado é realmente mais baixo. Só que aqui a gente consegue ver os altos ganhos. Só que, claro, aí também tem que ganhar no volume. Mas às vezes não, até é bem mais fácil a gente encontrar aqueles ganhos de 100%, 200% sobre o investimento do que nas ações. Basta a empresa começar a ter um bom valor das suas ações, as opções vão crescer de maneira mais rápida. Só que ela tem um problema. Qual é? O lado contrário. Então, às vezes, o pessoal perde tudo. É fácil perder tudo. Professor, quando é que vai perder tudo? Ele não vai mais poder executar a opção de compra? Não, vai. A opção de compra pode. Só que vai comprar uma ação desvantajosa. E por a ação estar desvantajosa, eu não consigo nem negociar antes essa opção. Muita gente não vai querer comprar. Então, ele é um mercado de maior risco. É um dos maiores riscos que a gente tem se tratando de renda variável. Que é aconselhado, vai para outro rendimento variável, começa a estudar, ou faz uma carteira de investimento mais sólida, põe só um pouquinho em rendimento em mercado de opções,
porque necessita estudar a movimentação desse mercado. Esse é o que eles chamam de mercado avançado, né? Investidores com uma expertise mais elevada. Então, vantagens, principal delas é a diversificação de estratégias. Existem inúmeras estratégias desenhadas e muitas vezes até vendidas em cursos sobre como você tratar essas opções, mas só funciona através do estudo. E daí você tem a liberdade de como escolher, como abordar essas negociações. Ou se prefere atuar como um lançador, titular, ou ambas as alternativas. E vale considerar também a possibilidade de investir em alta e em baixo. Aí entra uma análise muito semelhante até do próprio mercado de ações. Muitas das análises, inclusive das estratégias do mercado de opções, provém das análises técnicas do mercado de ações. Então, a gente consegue utilizar a mesma estrutura de ações para o mercado de opções como estratégia para operar no mercado. E o mais legal, ou o que mais chama a atenção dos traders, vamos falar assim, é lucro em curto prazo de tempo. E muitas vezes lucros altos, tá? Professor, o meu ex-namorado, ele é trader. E eu peguei um pouco desse tempo que eu fiquei com ele, aprendi um pouquinho, assim, sabe? Mas igual essa parte aí do lucro no curto prazo, é incrível como você consegue ganhar bastante dinheiro num prazo curto, mas também perde também muito mais rápido. Se perder também é muito fácil. É um mercado que exige muita atenção e, o pior, muito estudo. Assim, a gente vê investidores que passam anos estudando técnicas e teorias desse mercado de ações, né? E mesmo assim não se sentem confortáveis. Mas depois que a pessoa começa a operar, ela consegue fazer dinheiro com isso. Só lembrando, não pode esquecer do imposto de renda depois, tá? Declarar também no imposto de renda. E desvantagens? Tem desvantagem? Tem. Então, vale considerar a volatilidade do mercado. Então, característico de operações do mercado de capital, né? E ele é mais volátil do que o próprio valor do mercado de capital, das ações em si. Então, se você opera como um lançador, é importante ter cuidado com esse elemento de surpresa, já que fica obrigado a cumprir o prazo combinado. Lembra que eu falei lá atrás agora há pouco, né? E eu lá quero fazer essa negociação, tá chegando a data dessa opção e eu não negociei. Eu vou ter que fazer a compra das ações. Então, tem que tomar cuidado. Quero comprar e negociar antes, tenho que ficar atento. E caso o titular opte por concretizar a negociação, ele não vai ter favorecimento nenhum, né? Ele só fez a compra pelo direito e depois fez a compra da ação, nada mais. Não teve ganho, não teve perda. Teve só a aquisição do direito. E outra desvantagem que torna esse mercado de opções diferente da maioria dos investimentos é que nem sempre você vai poder resgatar o dinheiro aplicado. E como assim, professor? Supondo que você deixou vencer
Cadê? A data ali do cumprir o combinado, né? A data está no slide anterior. Chegou a data de realização da opção. Não vai mais ter direito àquele valor. Precisa ter um pouquinho de cuidado. Então, isso acontece, pois também existem contratos de pouca liquidez e que pode diminuir sua rentabilidade caso venda de imediato. Então, esse é outro ponto que eu falei para vocês. As opções têm um valor bem baixinho, coisa de centavos, e as ações caem. Pode ser que você também não resgate mais nada dessas ações. Ou seja, você perde todo o capital investido nessas opções. Então, considerando o risco e a volatilidade, o mercado de opções é indicado apenas para aquele perfil de investidor chamado agressivo. Esqueci o que é esse agressivo. Quem é um investidor agressivo? Aquele que está mais sujeito, aquele que aceita melhor as condições de risco em troca do retorno. Então, eu tenho um dinheiro, eu não tenho o menor perfil de agressividade para investidor, e eu aceito correr mais risco em busca de lucros maiores. Esse é o chamado agressivo. E ele é o que tende a ir mais para a figura do mercado de opções. Justamente por essa figura de poder, muitas vezes, dobrar, triplicar. Eu já vi casos de valorização de 1000% dessas opções. E ele fazia altos lucros, assim como ele tem a chance de perder tudo também, né? Igual a Adriele falou, tudo é muito rápido. Você faz dinheiro muito rápido, mas também você perde dinheiro muito rápido. Eu não sei lidar muito bem com isso. Meu Deus, eu não tinha cabeça, não conseguiria trabalhar com isso. Eu ficava do lado lá, não vai. Tem que acostumar muito, tem que treinar muito. Dá nervoso, não dá, muito meu psicológico. Não consigo. Você vê o dinheiro, de repente parece que está indo tudo embora. Coragem, claro, isso tem que ter muito estudo, né? Você tem que estar confiante no que você está fazendo. Mas não é fácil, não. Não, e por isso eu não tenho esse perfil. Eu não consigo vislumbrar a possibilidade de perder meu dinheiro. Mas é tudo uma questão de hábito também, né? Porque eu nunca fui um alto investidor, nunca fui muito longe nessa área, na prática, né? A gente estuda, põe um pouquinho, faz uns testes, mas como a gente não tem tempo também para ficar acompanhando o mercado, a gente não se aprofunda. Então, o risco de perder o investimento está em um nível além do que se espera para investidores conservadores e moderados. Então, por isso, a indicação para o investidor agressivo. E é recomendado esse investidor agressivo ou arrojado tenha fundamentação sólida, ou seja, muito estudo, embasamento teórico, técnico, para se aventurar nesse mercado. Senão, vai perder dinheiro também, tá? E quais os custos? Então, existem também alguns custos a considerar antes de embarcar no mercado de opções. O primeiro deles é a própria taxa de administração. Então, ele é um valor que pode variar muito de cada corretora, assim como a gente já viu nas apresentações passadas. Cada corretora tem um determinado valor percentual, né, de taxa de administração. Vai de cada um achar o que lhe atende melhor.
E além dela ser cobrada, ou seja, dessa taxa de administração, a gente também tem a parte de custódia da B3, né? Mas elas são cobradas simplesmente pelo serviço de ordens e armazenamento das informações, independentes do investimento que você tiver na carteira. E a taxa geralmente vai de 0,5% a 4%, dificilmente passa desse 4%. Aí é um valor alto, né? E para mim, meu ponto de vista, a gente encontra operadoras muito boas, com taxas de 1%. Eu acho razoável já. Então, algumas taxas não cobram essa taxa, algumas corretoras não cobram essa taxa. Então, vale a pena ficar pesquisando, buscar esses valores e ver também qual que é o serviço oferecido, né? Porque às vezes você pega também uma que não oferece taxa, não cobra taxa, mas não te dá um assessoramento. Assessoramento é ferramental mesmo. Suficiente para você operar, que você julgue necessário para operar. Então, vai do que o consumidor pode assumir, né? O que o investidor ele quer contratar, vamos falar assim. Daí, outra taxa que eu comentei é a de custódia. Aí essa, indiferente de qual operadora que a gente vai utilizar, né, diferente de qual corretora a gente contrate, o valor é sempre o mesmo, então é cobrança de 0,25% ao ano, com pagamentos semestrais, e é feito pela própria B3, então ela cobra essa taxa de custódia. E a B3 também cobra os emolumentos, taxa sobre cada operação de compra e venda, aí seria uma taxa escritural. Mas aqui já é bem mais baixinho, bem mais tranquilo de lidar, né? 0,25% ao ano, ela não é tão pesada. E falando dessa operação que eu comentei do imposto de renda, ela é tributada, então operar como renda variável inclui, além dos gastos de corretagem, os emolumendos, a gente também tem a tributação. Tributação é separada em operações comuns, ordens de compra, ordens de venda do mesmo papel e operações de day trade. Os investimentos contam com isenção de imposto de renda até 20.000% ao mês de lucro. Valor. O que vocês acham desse valor? Pouco, muito? Então, não Desculpa, sei. professor, não prestei atenção. A tributação. Até 20 mil. O lucro seria tributado de operações de venda até 20 mil reais ao mês. É muito, é pouco? 20 mil de venda, compra e venda no mês? Depende de quando ele está investindo, qual o valor do investimento? Vai de duas situações. Aí para a gente ver qual a característica da isenção. Para quem faz compra e venda, tipo day trade mesmo, 20 mil é muito pouco. Consome-se muito rápido. E, não, eu vou só comprar, vou só vender em operações esporádicas. Já são grandes investidores, porque 20 mil para uma venda ou para uma compra no mês não é qualquer um que faz. Então, a ideia aqui é beneficiar com a isenção aqueles que fazem investimentos sem essa operação day trade de menor capacidade aquisitiva. É uma ideia de tentar investir com que pessoas de menor poder aquisitivo movimentem o mercado de ações.
Só que a maioria nem sabe o que é isso, né? Então, deixa para lá. Mas até 20 mil por mês é isento. E se eu vender mais de 20 mil entre compras e venda de opções de renda variável no mês, a gente vai ter de tributação de 15% sobre o ganho, sobre o lucro dessa operação. A única situação é que quando é caracterizado day trade, essa tributação sobe para 20%. Limite só para operação comum, tá? Já o day trade, 20%. E tem alguma coisa que entregue se o cara é day trade? Já pensaram nisso? Como é que a Receita sabe se alguém é day trade ou não? O fato dele comprar e vender rápido, assim, tipo, não ter muito tempo e ficar com uma ação? Ou não tem nada a ver? A Receita não vai conseguir acompanhar isso. Entrada e saída de dinheiro da conta? Então não sei. Ela dá o trabalho para outra pessoa. Como assim, professor? Ela pede um imposto de renda retido na fonte das corretoras. Olha que legal. Não fica mais fácil? E como ela pede isso? Ela pede um valorzinho só de 0,5%. Pô, irrisório, não vale nada 0,5%. Não. Em relação do que ele tem que pagar, é muito pouco. Mas é só para a corretora declarar quem fez a operação. Aí, justamente por essa característica de não influenciar quase na tributação, né, já que o percentual é bem pequenininho, o pessoal apelidou esse imposto de renda retido na fonte, de dedo duro. Olha que legal. Temos um dedo duro. Então não adianta eu tentar sonegar que eu operei na bolsa como day trade? Não. Vão te informar. Então fiquem cientes, tá? Isso vale não só para o mercado de opções, mas também para a figura das ações em geral, né? Então não tem como fugir mais também daquele pessoal que precisa declarar imposto de renda. Dúvida sobre o mercado de opções? Não. Claro que é só um indicativo da existência. Para conhecer isso daqui, a gente levaria para operar, né, conhecer formas, estratégias de operação com mercado de opções, a gente levaria bem mais tempo para isso. E não é nem tanto o foco da disciplina, né? Aí a gente vai voltar. Teminha que a gente começou antes do feriado. A gente tem duas formas de análise para rendas variáveis, né? Quem lembra quais são? Ninguém lembra? Não lembro, não, professor. Uma é a análise técnica, que a gente vai começar hoje. E a que a gente viu lá na aula passada, que eu falei que eu não ia entrar nas formas de fazer, porque vocês vão ter disciplina com esses instrumentos, é a análise fundamentalista. A análise fundamentalista é aquele modelo de análise até mais recente em termos de teoria e mais utilizados pelos grandes investidores de longo prazo. Que eu até mostrei, eu lembro que eu mostrei porque saiu a lista dos mais ricos. O Jorge Paulo Lemann,
o Beto Sicupira, aqui do Brasil, os dois brasileiros que estão na lista dos mais ricos, eles são analistas fundamentalistas. Eles utilizam técnica de análise fundamentalista para os seus investimentos. E por que eles são tão bons nesse processo? Eles são praticamente alunos do... Eita, estava com esse nome na cabeça agora. Quando a gente quer lembrar o nome, daqui a pouco eu lembro, mas é o principal investidor que a gente tem hoje no mundo. Basicamente, ele trabalha só com análise fundamentalista também. Então, a análise fundamentalista, ele busca uma série de dados da empresa, histórico da empresa, e utiliza as várias projeções para que se faça análise se vale a pena fazer o investimento ou não. Até vocês falaram que estão vendo alguma das técnicas que eu comentei lá com a professora Núbia. Índice de liquidez, rentabilidade. Lembraram? Sim, não. Talvez, possível, quem sabe. A gente está fazendo esses cálculos. Eles são ferramentas dentro da análise fundamentalista. Mas vocês vão ter mais disciplinas, mais duas, na verdade, falando sobre isso, falando sobre essas técnicas, que vai ser através de análise de demonstrações financeiras. Daí vai ter mais ferramentas sobre essa técnica. Não é exclusivamente para essa técnica, mas são utilizadas dentro da técnica. E a gente tem daí o que a gente mais vê até hoje, até em YouTube, gente fazendo propaganda, é falando de análise técnica. O que é a análise técnica? Também conhecida como análise gráfica. Para o analista técnico, pouco importa o histórico da empresa. Ele se preocupa apenas com... Cadê meu marca-texto? De volta. Movimento passado dos preços e dos volumes de ações negociadas de um determinado ativo. E com base nessa movimentação de preço e quantidade negociada, se faz previsões sobre comportamento futuro dos preços. Então, aqui a gente tem uma teoria econômica sendo utilizada para fundamentar esse pensamento. Qual teoria que pensa entre preço e volume das coisas? Lá da economia. Aí é que vocês não lembram. A teoria não chama nem de teoria, a economia não chama nem de teoria, chama de lei. O professor comentou na aula passada, mas agora eu não lembro. Oferta e demanda. Então, aquela situação, né? Tem muita oferta no mercado, os preços caem. Tem muita demanda sobre um determinado material, no caso o ativo, o preço sobe. E com base nessa tendência é que foi possível e os vários teóricos criaram os seus pensamentos dentro dessa análise técnica. Então, basicamente, baseia-se em tendências valendo desse movimento passados. Então, para o analista técnico, pouco importa lucro, pouco importa dividendos, participação no mercado, liquidez, endividamento da empresa. Todos esses pontos são preocupações do fundamentalista, não do técnico. Então, tem relevância dentro da análise técnica
e a oferta e procura dentro desse mercado de ativos, mercado de ações, né? Então, ele estuda como os preços se movimentam. E ela parte, então, 3 princípios. A ação do mercado reflete todos os fatores envolvidos nesse mercado. Os preços se movimentam em tendências e o futuro reflete o passado. E a gente até chegou nesse ponto. Tal do Charles Down, a teoria de Charles Down. Esse sobrenome aqui provavelmente seja familiar a vocês. Em algum momento vocês já escutaram falando na TV, noticiário geralmente, né? Já escutaram? Que eu lembre, nesse momento não. Falando lá da Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York leva o nome desse cara. Dele e do sócio dele, a Dow Jones. Então, Charles Dow, ele era jornalista, investidor, e mais algumas profissões ele tinha, uma pessoa acima da média, então, se não me falha a memória, essa teoria teve o início do desenvolvimento do Charles Dow foi em 1884, já bem antiguinha, e é válida hoje. Muita gente utiliza hoje para fazer estudo de mercado, para fazer análise técnica. Então, ela é considerada a mais antiga explicação teórica sobre a existência de grandes tendências no mercado de capital, e ela é feita através de construção de média de evolução de preços. Então, só para vocês se habituarem com esse nome Dow Jones, na verdade, Charles Dow e Edward Jones são cofundadores da Dow Jones Company. O jornal deles provavelmente vocês devam conhecer. Já ouviram falar no The Wall Street Journal? Ou The Wall Street? Eles que fundaram. Então, foram os primeiros a utilizarem um índice médio de cotação como instrumento de avaliação de preço. E eles criaram, com essa ideia do índice médio, 3 índices que são utilizados até hoje. Dow Jones Industrial, Dow Jones Transporte e Dow Jones Serviços. Então, 3 índices setoriais que já está completando aí seus 100 aninhos, né? Tá velhinho os índices, né? E a teoria de Dow, ele se baseia em 2 pressupostos. Primeiro, as alterações diárias que ocorrem nos índices consideram um julgamento de todos os investidores. Todas as participações dos investidores de mercado influenciam nas cotações diárias, nos valores médios encontrados de cada dia. Então, esses índices refletem o humor desses investidores. E o mercado sempre apresenta 3 amplitudes distintas de movimentação. Então, 3 movimentos oscilatórios de amplitude distintas. Então, com essas amplitudes distintas, ele acabou dividindo as tendências em 3. Tendências primárias, secundárias e terciárias. E dentro dessas 3 tendências, ainda ele separou em altistas, baixistas ou neutras. Então, podendo ainda ser de médio, curto ou longo prazo. E todas essas tendências sempre divididas em 4 fases. Sempre. Primeira, chamada de acumulação. Então, nesse momento, todas as más notícias sobre um determinado mercado, sobre uma determinada ação,
já são absorvidas pelo mercado, pelos preços, e os investidores mais atentos enxergam esse momento como período de compra. Então, primeira fase, a acumulação. Então, isso aqui tem grande possibilidade de cair na prova. Certo? Segundo, alta sensível. Começam a surgir notícias e os fundamentos mais favoráveis ao mercado. Nesse momento, um maior grupo de investidor começa a se posicionar a favor da compra. Opa! Mais gente se posicionando a favor da compra, o que faz com o preço? Começa a subir. Então, começa a se espalhar essa ideia de essa ação está crescendo, essa ação é boa, mais pessoas se interessam, começa a ter um movimento de alta dessa ação. Começa a ter o pessoal comprando, o valor subindo, vem a terceira fase, euforia. Então, todos os fundamentos altistas são de amplo conhecimento do mercado e essa entra em um processo explosivo de alta e faz com que ele se ajuste rapidamente à nova realidade dita por essas movimentações. O que é isso? Aqui ele trouxe até um pouco do lado um pouco de teoria psicológica. É o tal do efeito manada. O que é um efeito manada? Vocês nunca se colocaram no meio de um efeito manada? Professor vê isso toda noite. Não tem nada a ver com, tipo, alguma coisa, alguém fazer uma coisa e as outras pessoas fazerem igual? Não, né? É exatamente isso. É isso. Tava na dúvida se era ou não. O pessoal vê alguns adotando um determinado comportamento, isso instiga os outros a tomarem o mesmo comportamento. Eu falo do professor, algum aluno começa a fechar a bolsa, guardar material no fim da aula, não tão no fim da aula, isso vai instigando a todos os outros a terem o mesmo comportamento. É um efeito manada. Isso vale para as ações. O pessoal começa a verificar a possibilidade de compra, as notícias vão falando que aquela ação é boa. Isso leva muitos outros compradores a entrar nesse período de compra. Aí faz com que a ação tenha uma alta muito elevada, muito rápida. Só que, claro, os mais espertos vão perceber esse movimento dessa terceira fase e vai ser gerado um período de distribuição. Então, os investidores mais ágeis começam a vender as suas ações, realizando o lucro. Geralmente é o mesmo pessoal que comprou aqui. É aquele pessoal que faz um acompanhamento melhor e buscando entender essa variação do preço. Então, se eu compro aqui, esse momento da distribuição é excelente, né? Eu vou conseguir maximizar esse lucro que eu vou ter com a venda da ação, né? Então, aqui a gente pode ver a separação entre tendência primária. O que é uma tendência primária? São aquelas tendências que duram períodos mais longos, geralmente de 1 ano a mais anos. Vai depender do foco da análise. Aí a gente tem a separação entre tendências secundárias. Aí a gente pega dentro dessa tendência primária recortes de tempo. Tempo de médio prazo. Então a gente vê dentro da tendência primária uma tendência
secundária de baixa, por exemplo. Então, durante um ano, a empresa está subindo, mas em um período ela começou a ter um período de queda. Mas foi só um pedaço desse período. Na tendência primária, ela continuou sendo altista. E aqui vem a tendência que o pessoal, o trader, mais gosta, que é a tendência terciária, que é aqueles períodos de curto espaço de tempo, dia, semana no máximo. Então, dentro de uma tendência secundária, a gente pode ter tanto períodos altistas quanto baixas dentro desse período, dessa tendência secundária. Mas sempre a gente costuma encontrar esse movimento das 4 fases, tá? E, então, dentro dessas 3 fases, a gente vai encontrar essa evolução, a tendência dessa apresentação de evolução. Período de acumulação, então, período que a ação está passando por um processo de normalização no mercado, as notícias estão estáveis, alguns começam a se interessar e efetuar a compra, aí surge um período de alta, que é a segunda fase, aí na alta sensível, mais pessoas começam a se interessar, mas sem um movimento tão grande, isso faz com que o preço da ação comece a subir, melhora as notícias no mercado, melhora o valor, leva mais gente a se interessar, isso faz com que exista o período de euforia. Leva um pouco da figura do efeito manada. Chegou aqui em cima, termina aqui, esqueci. Não. Tem a realização, né? Aqueles mais espertos, aqueles mais atentos, aproveitam esse momento para vender. Vendendo, a ação entrando para comercialização no mercado, faz com que o preço desça. Aí a gente tem a tendência de estabilização. Tranquilo? Mais ou menos? Para vocês verem como que isso se comporta dentro de uma ação. Não vai vir bonitinho, retinho aqui, né? Mas a gente consegue perceber essas movimentações. Período de acumulação, um valor bem linear, né? Ou, como o próprio Down chamava, uma oscilação lateral apenas. Então, essas oscilações para o Charles Down eram consideradas normal, apenas de regulação de preço. As movimentações de alta, também com essas regulações de preço, seja para o alto, seja para o baixo. A euforia, e chega um momento onde o pessoal começa a realizar os seus lucros. Então, a gente começa a ter a estabilização de preço. Mas a gente tem essa mesma visualização no período de baixa. Distribuição, pânico e baixa lenta. Que é isso, professor? Período de distribuição. O que é? O pessoal não começou a vender lá suas ações? Ou aqui na distribuição? Vocês podem ver que aqui já começou a ter uma quedinha, né? Começa a ter essa notícia que a ação não está mais subindo, está tendo queda. O que faz? Leva os investidores, principalmente os inseguros, a fazer o quê?
Vender. Vender. Aí começa a ter esse período de venda, a ação vai caindo, ela tem um começo lento de queda, mas tem a queda, e isso faz com que o pessoal fique preocupado e tente vender o mais rápido possível. Mais um pouco do efeito manada. A ação está caindo, muita gente vai querer ir lá e vender. Muita gente querendo fazer esse período de venda, a queda é maior. Aí vai ficar só aqueles mais com sangue frio, vamos falar assim. Aqueles que já perceberam que não vão poder vender sem ter prejuízo, aí começa a ter a redução dessas vendas, aí cai para uma baixa lenta, até que ele volte para um período aqui de acumulação, onde ele vai estabilizar novamente o preço. Perceberam que é um processo de vai e vem muito grande? Isso ocorre no mercado? É cíclico. Já perceberam? A teoria de Charles Dow, ela prevê esse movimento cíclico. Professor, então eu estou aqui nesse período, aqui no pânico, o que eu faço? Guarda a ação. Não mexe com ela, que você pode recuperar, e a tendência, segundo o estudo de Charles Dow, é que você recupere. Mas vai levar tempo. Aí vai dar paciência, né? Que daí é muito que muitos investidores não têm, né? Tranquilo? É só um apanhadinho da teoria dele que dá para a gente verificar sobre essa movimentação. Ter um complemento, uma sequência, né, na verdade, do estudo de Charles Dow é a teoria das ondas. Mas antes da teoria das ondas, eu acabei deixando lá para o fundo, quando a gente começa a falar aqui de análise gráfica, eu devia ter puxado para frente. Cadê? Falar desses indicadores de tendência. Então, a gente tem indicadores técnicos, chamados indicadores de tendência, e osciladores. E uma excelente ferramenta para quem está começando é indicador de tendência, sendo ele médias móveis. Então, médias móveis são indicadores que possibilitam a análise dos movimentos de preço de uma ação. É simples de construir, na verdade, hoje em dia a gente nem faz essa construção, a gente pega pronto, e ao mesmo tempo é muito objetivo, muito fácil. Então, para a construção da média móvel, a gente escolhe um determinado período de tempo e calcula através da média de preço do dia para o preço de fechamento. Então, é chamado móvel, porque sempre a média do último período vai sendo acompanhado. E aqui a gente pode ver sempre uma linha de tendência diferente do valor real de ação. E ele pode ser um bom indicador para movimentos de compra e venda. E quando que a gente pode usar ele? Pelo cruzamento. Então, por exemplo, aqui a gente tem um indicador. Aqui, bem discreto, tem outro. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, e aqui tem um. Como que a gente passa a fazer essa análise através da média das ações e do valor dela? A gente define um sinal de compra
sempre quando a linha de preço, então essa linha aqui, cruza a linha da média de baixo para cima. Como assim? O preço ela vai cruzar aqui. Tá vendo que ela cruzou de baixo para cima? Aqui se torna um sinal de compra. E o sinal de venda, a linha de preço cruza a média de cima para baixo. Então, cadê uma venda aqui que seja mais visível? As vendas aqui estão bem juntas, mas aqui a linha de preço cruzou até por um pequeno espaço de tempo abaixo do valor médio de negociação. Esses são indicadores ou sinais de compra e de venda. Professor, isso é fácil de ter nesses materiais, nesses indicadores? Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouquinho. Eu devia ter salvo. Fez a gente deixar salvo, né? A gente não deixar favoritado, a gente não deixa. Então eu vou lá e quero fazer uma análise gráfica. Quando a gente pede o gráfico para análise, ele vai vir o gráfico só de preço. Aí a gente tem aqui possíveis indicadores. Pode aqui, média móvel simples. Aí aqui ele vai começar a te ajudar a verificar períodos bons para compra e para venda. Então a gente não precisa hoje nem se dar mais o trabalho de fazer essa linha média. O próprio Homebroker, vamos falar assim, já faz isso para a gente. Bem melhor, né? O que vocês acham? Vocês nem estão assistindo mais, né? Mas tudo bem. Eu tô aqui, professor. Estou tentando pegar aqui períodos onde dê para enxergar essa movimentação de... Porque esses gráficos é muito difícil de entender, um monte de risco. Ah, não é facinho. Por isso que a gente precisa muito estudo. Mas olha como essa figura da ascensão e queda ela vai se repetindo. Períodos de ascensão, que a gente poderia verificar aquela acumulação, né, que ele chama. Aí a período de alta aqui, a euforia, aí entra períodos de realização, aí a período de queda, né, que o Darny prevê, o Down prevê. Então essas movimentações, elas realmente acontecem conforme ele previu, conforme ele desenhou. É claro. Esses gráficos aqui, o anual é horrível, não serve para nada. A gente consegue ir vislumbrando, mas o pessoal usa mais o diário. Então essas movimentações elas podem ser muito bem utilizadas e a linha média, vocês vão ver. Quando que eu compro? Quando o preço cruzar a linha média para cima, de baixo para cima. E a minha venda é quando ocorre o contrário, quando o preço cruza de cima para baixo, a linha média. Então, vou voltar lá.
Deixa eu pegar o diário de volta. Aqui. Aqui ele quase andou junto, não está muito bom. Esse período aqui, o que aconteceu? Momento de compra ou de venda? A linha de preço cruzou de baixo para cima. Compra? Momento de compra. Por que compra, professor? É um indicativo que a ação está subindo acima da média de mercado. Por isso que a gente usa essa tendência. Ah, não, professor, caiu, ou a linha cruzou de cima para baixo. É um indicativo que a ação vai começar a ficar valendo menos do que a média de mercado. Então a gente tem que tentar vender. Lembrando, não é depois. É no momento. Aí que é o difícil, né? Acompanhar a ponto de ver quando isso vai acontecer. E isso daqui é outra coisa que vai estar na prova, tá, gente? Só para deixar explicitado para vocês. Até por isso que eu vim para cá. Aí voltando lá para a teoria das ondas. Aqui. Teoria das ondas de Elliott também prevê as tendências de mercado, tendências de preço em relação à movimentação de quantidade e preço. Então, essa teoria foi criada ali entre as décadas de 30 e 40, do século passado já, hein? E olha que bacana, por um contador, Ralph Nelson Elliott, para provar e demonstrar graficamente que os movimentos dos preços se comportam de formas cíclicas, formando padrões geométricos. Olha que interessante. Coisa de contador, buscar padrão geométrico, né? Os quais eram gerados pelos comportamentos emocionais de massa no mercado financeiro. Opa! Mais um pouquinho de tendência das pessoas aqui sendo utilizada, né? Tanto o Dow utilizou esse pensamento, o Elliott também utilizou esse pensamento, comportamento humano nessa movimentação do mercado financeiro. Então, para fundar a sua teoria, ele fundamentou-se em duas bases, a filosófica, que influenciou para que acreditasse que sua teoria fosse parte de uma lei natural, e a matemática surgiu quando começou a estudar os gráficos, e aí é que é a parte mais sólida até hoje. Então, estudar os movimentos gráficos encontrando o sentido desses ciclos. Então, essa análise só veio para o mercado brasileiro ali na década de 70, baseado no modelo americano, mas os estudiosos aqui acabaram fazendo algumas mudanças. E o objetivo principal dessa análise também é buscar tendência de mercado. Tanto a do Charles Dow quanto a do Nelson Elliott, a busca é por identificação de tendências, de padrões de movimentação de preço. Só que a dele aqui tem mais matemática envolvida. Então, ele prevê que as movimentações são divididas em 5 ondas. Movimento se assemelha ao que isso aqui? Não vamos falar montanha, pelo amor de Deus. Como assim, professor? Entendi. Olha esse nome, onda. O que se assemelha a isso aqui?
Vocês já pararam para analisar a movimentação de maré? Vocês estão na praia, a maré está subindo. Como que as ondas se comportam? Mas com mais alto. Ela não vem, sobe um pouco, aí ela desce, aí ela sobe mais um pouco, avançando mais, aí desce um pouquinho, aí ela avança mais. Ele acabou trazendo esse nome, indicando essa figura das ondas, justamente por se assemelhar à movimentação de maré, movimentação do mar. Então, a onda 1 serve como base para encontrar a razão das outras ondas. Então, a primeira onda vai indicar se é um movimento de alta ou de baixa. A segunda onda sempre vai estar relacionada à seguinte, a primeira, e de acordo com a relação matemática que ele criou, ela vai ser de 50% a 62% da primeira onda. Então, vamos supor que nessa primeira onda a ação sobe R$10 no seu valor. Por movimento da segunda onda, ela vai cair de 5 a R$6,20. Vai diminuir, mas ela não vai perder os R$10. Certo? Movimento de 50% a 62%. Na terceira onda, ela se relaciona com a primeira. Então, a terceira aqui ela vai estar sempre no movimento da primeira. E vai ser numa seguinte proporção: 1,618, 2,618 ou 4,236. Movimentos de subida muito mais agressiva na terceira onda. Movimentar 160%, até 400%, muita coisa. A quarta onda vai estar relacionada com a terceira, mas com a seguinte relação de queda daí: 24, 38 ou 50% da onda 3. Então ela sobe, ela tem uma queda um pouco maior do que a segunda, já que ela vai estar vinculada ao movimento da terceira, mas ela não perde todo o seu valor. E daí chega na última onda. Então a onda 5 se relaciona com a primeira e de acordo com as seguintes proporções: 1,618 ou 2,618. Então, tendo aqui o seu movimento mais alto de preço. Depois disso, ela começa a ter um movimento de queda. Então, a gente consegue ver essas movimentações em relações gráficas. Aqui a gente até utiliza para definições de gráfico de máximo e de mínimo, mas isso a gente ainda vai ver mais para frente. Então, só para finalizar essa teoria das ondas, segundo Elliott, a atividade humana representam 3 aspectos distintos, são padrão, tempo e razão. E, segundo essa análise de Elliott, ele chegou Ele chegou à conclusão que uma tendência de alta ou de baixa é sempre composto por 5 ondas. Se for para cima, 5 ondas indicando aumento. Primeira onda subindo, segunda com uma leve queda, terceira onda com a maior alta de todas, aí uma leve queda, aí a última onda subindo. A queda atua na mesma proporção. Então, sendo as 3 primeiras correspondentes às tendências predominantes e 2 fazendo ajustes ou correções, como ele acabava determinando. Então, apresentava sempre um sentido contrário às 3 primeiras. Uma alta, uma baixa, uma alta, uma baixa e a última alta. E daí é o que eu tinha para hoje. Não vou continuar aqui na análise gráfica, falar dos gráficos. A gente vai entrar daí falando
a linha de preço, efetivamente, gráfico de volume, candlestick, gráfico de barras, resistência, suporte, máximo e mínimo, mas eu não vou sobrecarregar antes da prova. Então, desse movimento aqui, o que eu falei para vocês, o que eu vou solicitar em prova. Aqui a movimentação de valor médio da linha média, quando que a gente pode comprar, quando que a gente vai vender. E a teoria de Elliott e a teoria de Dow. São temas que irão para a prova também. Então, hoje a gente terminou um pouquinho mais cedo. Eu achei essa teoria de Elliott mais difícil que a outra. De Elliott? Também. Porque essas de ondas, assim, é mais complexa, entender. A outra ainda é mais... É difícil, mas o entendimento é um pouco mais fácil, não sei. O que vocês não precisam se preocupar é com as proporções, tá? Quanto subiu 1,618 da primeira onda? Não. A ideia ali principal para vocês trabalharem na cabeça é: eu tenho um movimento de aumento numa primeira onda, aí ele tem uma leve queda na segunda, aí a terceira onda vai ter uma maior nível de aumento, aí tem uma leve queda, para ter a última onda, a quinta onda, sendo o pico, chegando ao preço máximo daquela movimentação. Por um acaso, na prova vai ter análise de gráfico? Mais ou menos. Professor, sou péssima nisso. De análise gráfica vai ser só aquela figurinha ali do momento de comprar e de vender. Qual o melhor momento para comprar e qual de vender seria analisando o gráfico, mais ou menos isso. Pensando no cruzamento da linha de preço com a linha média. Deixa eu compartilhar aqui. A de Dow? Não, ele acaba envolvendo tanto a Dow quanto a Elliott, mas vendo o comportamento da linha média. Aqui, ó. Peraí, estamos chegando. Opa, passei. Aqui. Então, sempre quando a gente tiver essa figura do preço, da linha de preço, que é essa bagunçada, né? Cruzando de baixo para cima essa média, a média ela não tem essas oscilações malucas. É um momento bom para compra. Já quando... oscilando, né? Hã? Quando ela está mais baixa e oscilando é o momento da compra, quando ela está mais alta... Não. Você pode ter momento de compra tanto na baixa quanto na alta. Só que é uma comparação com o preço médio. Então, aqui, ó, aqui tem a linha de preço, certo? E aqui é o valor médio, a média móvel do valor das ações. Então, sempre quando o preço cruzar subindo, esse momento de cruzamento aqui é um bom momento de compra. É porque o preço vai estar mais alto que o preço médio. Aí aqui aconteceu o contrário. A linha de preço cruzou de cima para baixo. Então, ali é o momento que a minha ação vai começar a valer menos que o preço médio negociado. Então, é um bom momento para vender. É no momento dos cruzamentos aqui. Certo? Mais ou menos ali? Mais ou menos. Mas assim, acho que entendi um pouco. Tipo, é na hora que cai e vai subir, é nesses momentos que é na compra e da venda. Mais ou menos isso. Você tem que olhar quando elas se cruzam aqui, ó. Tá vendo que as duas linhas se cruzaram? Sim. Então, aqui, como o preço está cruzando a linha média, que é essa aqui, né? Essa mais lisinha, vamos falar assim. Essa mais clarinha, né? Isso, de baixo para cima, é sinal bom para compra. Então, naquele momento ali, eu vou comprar uma ação que vai estar valendo mais do que o preço médio. Já aqui, ele cruzou. Só que o cruzamento da linha de preço foi de cima para baixo.
é um momento contrário, é um bom momento de venda. A fininha é a de média. Isso. Ah, tá. Acho que eu tava pensando ao contrário. E essa zoneada aqui é a de preço. Que o preço fica oscilando, né? Então a gente vê esses movimentos de compra e venda. Beleza? Beleza, vamos ver na prova se eu entendi certo. Não, eu vou até dar um indicativo para vocês. Eu marquei, digamos aqui, eu quero saber qual a melhor opção aqui. Nesse ponto, qual a melhor decisão? Ah, se for isso, tá fácil. Tá, por isso eu falei, tá fácil. Pra mim, tá Porque mais difícil ali, o da onda. eu defini o ponto para vocês analisarem. Ah, então sendo assim, creio que não estará difícil. Vocês só vão precisar lembrar. Quando é de baixo para cima, eu Daí é compro. fácil, né? Quando é de cima para baixo, eu vendo. Desce e vende. Então não vai estar difícil. Aí a outra é um comportamento gráfico. Aí pode ser que eu tenha, não vou falar, pode ser que eu tenha colocado um gráfico de mercado com essa característica de 5 ondas e perguntado, que teoria é essa? Ou eu posso ter colocado um gráfico aqui de alta ou de baixa em relação às 4 fases da teoria de Down. Entendi. É mais para vocês lembrarem do comportamento geral do gráfico em relação à teoria. Então, vai ter essas duas questões aí, tá facinho. Tá moleza. Aí ficou a tirar dúvidas. Alguém ficou com alguma dúvida, questão? A gente ainda vai voltar nesse assunto, tá? Eu falei para vocês, a gente vai ver os tipos de gráfico que se usa, mas trazendo essa pincelada, né? A gente na aula que vem vai ter uma revisão da prova? Sim. Aí a gente vai... Por isso até que eu estou encerrando aqui, para não sobrecarregar para a prova, para na próxima aula a gente fazer a revisão e depois a gente retoma desse assunto. Então, os análises de gráfico não vai ter na prova, né? O que você não terminou ali daqueles slides. Vai terminar ali em Elliott. Isso. Beleza, gente? Beleza. Então tá. Então, deixar vocês descansarem. Nos vemos quarta-feira, certo? Certo. Sim. Então, Boa noite, tá. professor. Boa noite, bom descanso para vocês e bom fim de semana. Boa noite, professor. Me diz uma coisa. Já tem as notas do trabalho de apresentação? Aula passada? Tem gente que ainda não me mandou as apresentações. Eu até esqueci de cobrar vocês. É que agora que eu lembrei que eu ia perguntar se ia ter trabalho, mas a gente já fez o teu trabalho, né? Já fez. Aham. Mas E o pior, a minha tabelinha com nota tá lá no meu escritório, ficou meu HD externo lá. Mas eu já tenho. Não, tudo bem, só pra... que eu fico ansiosa. Só pra ver como que eu tenho que ir na prova, uma base. Pense que tem que ir bem, Ellen. Tem que... Ai, professor do céu. Triste esse semestre, essa matéria tá com muita coisa. Mas vai dar certo. No final tem que dar certo. Vai, relaxa. Então, tá Só bom. estuda que dá certo, vai com fé que dá certo. Amém. E não se martirize. Fazer o quê? Se não der, tem a prova final, né? Não, relaxa. Então tá bom, professor. Boa noite, até quarta. Boa noite, bom descanso. Obrigada, professor, também. Obrigado.